comércio ou em transações correntes e tal, com uma conta de capitais robusta. Então, atraindo muitos investimentos, atraindo financiamento externo, tudo isso. Evidentemente, nós sabemos que isso é altamente problemático, porque, de alguma maneira, todo mundo que olha as contas externas de um país, olha, bom, as contas só fecham com o dinheiro que entra sobre formas que não são diretamente ligadas à estrutura produtiva do país. Não é isso? Então, isso, evidentemente, causa... Enquanto a maré está ajudando, vai bem. Mas, se vocês olharem, você tem um período ali de crescimento econômico no começo do Plano Real, então você pegar 95, 96, até meados de 97, e depois a economia vai desacelerando, e você rapidamente vai caminhando para uma crise cambial, que foi o que aconteceu em 98, não é isso? Do ponto de vista cambial, você segura ali o câmbio, ele fica ali variando, né? Uma banda em torno de R$1, R$1,10, chega até R$1,23, mas em 98, também puxo a memória de vocês, em 1998 nós vamos para um ataque especulativo contra o real, o câmbio valorizado, e o ataque especulativo significa, em outras palavras, que o pessoal começou, vou usar uma expressão que não é muito acadêmica, o pessoal começou a tirar o time. Tirar o time significa o seguinte, se vocês lembrarem aqui comigo, começaram a sair as divisas brasileiras, chegou no momento o fluxo diário de 2 bilhões de dólares saindo do Brasil. Na verdade, pessoal, segundo semestre de 1998. Ali ficava claro que era uma questão de tempo nós irmos para um colapso cambial. Né? Como fomos? O país quebrou em 98. Não é? Veio a ajuda do Fundo Monetário, o Fundo Monetário botou 40 bilhões de dólares aqui para tentar frear, mas o câmbio foi a 2,80, você teve um overshooting no câmbio, uma desvalorização, muita gente endividada em dólar, então você está endividado com uma taxa de câmbio em 23, vai a 2,80, muita gente, empresas inclusive, enfrentaram grande dificuldade. Então, eu disse 3 problemas. Um é o câmbio valorizado. Nos levou rapidamente, em 3 ou 4 anos, ao colapso cambial em 98. Segundo problema, uma política de juros permanentemente alta. Não é? Então, inclusive pelo tipo de inserção e de atração, da necessidade de atração de recursos externos para o financiamento, inclusive, das contas externas, usou como norma uma taxa de juros sempre muito alta. Não é? Então, o que eu estou dizendo, o pessoal vinha, não é? Vinha em nome do quê? Em nome de uma remuneração, um diferencial da taxa de juros internacional para o Brasil muito grande. Então, o pessoal vem. E veio mesmo, entrou muito dinheiro no Brasil nos anos 90, em busca dessa taxa de juros elevada. Eu não preciso dizer a vocês que eu tenho câmbio valorizado de um lado, taxa de juro muito elevada do outro. Imagina o que significa isso para o setor produtivo nacional. Não é isso? Então o sujeito tem o câmbio que favorece o chinês, que favorece o outro, que favorece todo mundo, e ainda ele vai tomar crédito para fazer algum investimento, a taxa de juro é exorbitante. Isso que eu estou dizendo, o país vai paralisando. Não é? Você pega a década perdida, se transforma numa década infame. Nós vamos crescer a metade da década de 80. E o terceiro ponto, que tem a ver com os outros dois, é a questão fiscal. Por quê? Em larga medida, a política monetária, a política cambial que você vai fazer tem um brutal impacto sobre as contas públicas. Então, quando eu falo, o governo pratica, né, estabelece taxas de juros altas, ele está fixando a taxa de juros sobre a dívida pública. Não é isso? Grosso modo, o presidente Fernando Henrique assume o país com uma dívida interna de 64 bilhões de reais e entrega o país com 700 bilhões de reais em dívida. De 94 a 2002. Isso para nós é importante porque, se você olhar, qual fundamentalmente é o determinante da evolução desse endividamento interno de 64 para 700? Não me parece que o governo estivesse envolvido com a construção de grandes obras de infraestrutura no país. Não é isso. Na verdade, é o componente, fundamentalmente, o componente financeiro
que vai, no fundo, tornando ou criando uma espiral, uma trajetória absolutamente insustentável da dívida pública e da gestão da dívida pública nessas condições. Não é isso? Então, se eu olho câmbio, juros e a questão fiscal, de fato eu tenho uma situação extremamente difícil, não é? Que vai se desenhando a despeito da estabilização, que é uma estabilização também sempre problemática. Por quê? Como é que a gente trata isso, né? É uma estabilização que tem sempre muita pressão à instabilidade, não é? Se vocês olharem o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, porque a virada, e o próprio presidente Fernando Henrique assume isso, ele fala: a primeira eleição eu venci pela esperança que o Plano Real produziu. A segunda eleição, o segundo mandato me foi dado muito mais pelo medo de mudança num momento de extrema conturbação, porque a eleição para o segundo mandato do presidente Fernando Henrique foi feita no meio da crise, né? Ela não tinha se explicitado, pelo menos para a opinião pública em geral. Eu lembro de comentaristas, por exemplo, da Globo News e seus parceiros, dizendo que não haveria desvalorização cambial, não há risco de desvalorização cambial, quando saindo $1,5 bilhão por dia. Você olhava e falava: não é possível, não é? E as pessoas fazendo leasing em dólar, às vésperas da desvalorização, não é? Então, mas pelo menos para a opinião pública, em meio ao processo eleitoral de 98, não havia risco de um colapso maior, pelo menos para a opinião pública. Mas, de qualquer maneira, o presidente Fernando Henrique reconhece que a eleição dele em 98, para o segundo mandato, foi muito mais governada pelo medo de mudança do que propriamente pela esperança de alguma coisa melhor. De qualquer maneira, qual foi a tônica do segundo mandato do presidente Fernando Henrique? Acordo com o Fundo Monetário, não é isso? Monitoramento das contas brasileiras pelo Fundo Monetário, a exigência de um permanente ajuste fiscal e, no fundo, de uma política recessiva, não é isso? O que significa isso? A partir de 98, a partir de 99, você vai estabelecendo a política de, na verdade, um tripé, né? Metas de inflação, superávit primário, não é isso? Então, juro, câmbio, né? O tripé da política monetária, juro, meta de inflação, controle, meta de inflação, superávit primário, controle das contas públicas, enfim. Na verdade, tudo que caminhava, de alguma maneira, para um cenário de contração da economia, né? Então, o governo perde capacidade de investimento, fica perseguindo a meta de inflação numa situação onde perseguir a meta daquela maneira significaria permanentemente não cumprir a meta. Se vocês olharem o segundo mandato do Fernando Henrique, eu vou depois mostrar os dados para vocês, na verdade, ano a ano, você não cumpria a meta. Você não consegue cumprir a meta, inclusive porque você tem uma pressão no câmbio muito forte, né? Então, você não consegue cumprir a meta, sobe a taxa de juros. Se vocês lembrarem, o segundo mandato, a taxa de juros chegou a 45% ao ano, taxa de juros. E com uma taxa de juros de 45% ao ano, imagine o peso financeiro sobre as contas públicas. Do outro lado, você precisa gerar superávit primário para sustentar o pagamento da dívida pública. Que tipo de ajuste fiscal é possível? A economia crescendo pouco, portanto, a arrecadação crescendo muito lentamente. Do outro lado, uma carga de juros muito alta. Qual é o tamanho do corte de gasto público que você precisa fazer para sustentar, de alguma forma, administrar de alguma maneira a dívida pública? Você paralisa o Estado também, não é isso? Corta investimento em infraestrutura, na verdade faz um ajuste buscando o equilíbrio fiscal quando ele é impossível. Tanto pela expansão das receitas como pela expansão das despesas. Ao mesmo tempo, persegue uma meta de inflação
que nessas condições, tanto externas como internas, é impossível. E realmente você não vai cumprir. De qualquer maneira, só resumidamente, né, você termina o segundo mandato do presidente Fernando Henrique numa situação de baixo crescimento, de alto desemprego, numa situação fiscal muito ruim e numa situação externa extremamente frágil, se vocês olharem, do ponto de vista das reservas internacionais. Na verdade, nós estamos na mão do Fundo Monetário. Você termina o segundo mandato do Fernando Henrique assim. Isso não é um problema político partidário. Aqui nós temos que partir do seguinte, dos fatos. É isso que aconteceu. E eu sempre insisto com os meus alunos, dificilmente, se não fossem essas condições, um partido como o PT e um homem como Lula teria chegado à presidência da República. Dificilmente. Foi esse cenário, em larga medida, que produziu a vitória do Lula em 2002. Evidentemente, tem uma organização do partido, tudo bem. Mas com a organização do partido, com tudo, se não tivesse desse jeito, no fundo, é o seguinte, você prometeu devolver o crescimento econômico para o país, integrar o país no processo de globalização, levar, como foi falado, nós levaremos o país para o primeiro mundo, certo? E o que você entregou? Uma década pior do que foi a década de 80. Certo? Você entregou esse cenário que eu acabei de desenhar para vocês. Portanto, evidentemente, se você olhasse, e nós convivíamos, né, naquele momento, você olhar para alguém que nunca foi simpatizante, nem de Lula, nem de PT, nem de coisa nenhuma, na verdade, se você conversava com as pessoas estavam por aqui, ó. Estavam, mas não é possível uma coisa dessa. Porque você conversar com qualquer um, toda a família tinha um desempregado. Não é isso? Ou seja, estou dizendo aqui, não foram pelos belos olhos do Lula que ele ganhou a eleição em 2002. Foi por isso. E nem pela grande admiração que uma parte importante da classe média brasileira tem pelo Lula, pelo PT ou por tudo isso. Não foi isso que levou o PT ao poder. Mas uma parte que, inclusive, sempre teve uma forte resistência política, acabou aderindo. Não é? Inclusive entre os empresários. Não é? Se vocês lembrarem bem, o vice-presidente era o Zé Alencar. Não é isso? O pessoal, no fundo, falou, olha, prometeram o paraíso para a gente e enfiaram a gente num negócio, numa situação dessa. Foi isso que aconteceu. Então, eu falei para vocês, o primeiro passo da nossa conversa aqui era identificar em que condições nós chegamos ao século XXI. Nós chegamos assim. Agora nós vamos ter que dar os passos adiante para ver o que aconteceu depois. Tem certas coisas que, inclusive, amigos PSDBistas que conversando com a gente e tal, inclusive dentro do estudo de economia, o pessoal mais próximo, falam, olha, mas de fato, o presidente Lula é um homem de sorte, mas em política, isso aqui a gente brinca, né? Político azarado é que nem goleiro azarado, a bola bate e entra. Político azarado também não funciona, não é isso? Tem essas coisas. De fato, se nós olharmos a partir de 2004, 2003, 2004, o país volta a crescer. E consegue, de alguma maneira, reverter várias dessas características que eu acabei de chamar a atenção de vocês. Nós vamos olhar os dados, melhora as contas externas, as reservas, as contas públicas, vai melhorando tudo, né? E o país volta a crescer, pelo menos num ciclo entre 2004 até 2011. Então, a primeira questão que eu quero abrir aqui, antes da gente tomar o café, e aí depois nós vamos olhar mais adiante o que aconteceu, que é uma pergunta que eu imagino que esteja na cabeça de vocês, pelo menos,
e eu sei que vocês têm hipóteses sobre isso e já estudaram também, o que aconteceu para a economia brasileira voltar a crescer e melhorar. Não é isso? O que aconteceu? E claramente, aqui não pode ter meias palavras para entender isso, fundamentalmente, o que nos puxou, pelo menos num primeiro momento, o que foi decisivo foi uma mudança radical do cenário internacional. Uma mudança radical, eu friso aqui, uma mudança radical do cenário internacional, que na verdade nos puxou. Não é? O que eu quero dizer com isso? Por isso que eu brinquei, né? Tem que ter sorte nessas coisas também. Né? Caiu no colo uma mudança dessa proporção no cenário internacional, caiu no colo do novo governo. Né? Eu brinquei outro dia, que um amigo também PSDBista falando, mas também aí melhorou o cenário internacional, eu preciso ficar nervoso, melhorou o cenário internacional, aí achou o pré-sal. Eu falei, mas caiu no colo também, caiu no colo assim, também tem investimento da Petrobras, evidentemente, a Petrobras funcionando, tal, achou o pré-sal. E não achou 10 anos antes, achou 10 anos depois. Fazer o quê? Mas vamos olhar em que condições esse crescimento foi possível. Como é que faz aqui para passar? Aqui eu tenho os dados sobre a exportação, a evolução da exportação no mundo. Exportação evolução do volume de exportação. Deixa eu ficar mais para cá para poder olhar. De exportações no mundo, a evolução do volume e do valor entre 2000 e 2011. Se vocês olharem, aqui está como número índice, né? 2000 é base 100. Se vocês olharem, houve uma expansão extremamente importante do volume de produtos exportados no mercado internacional, assim como do valor dos produtos exportados. Essa daqui é a evolução, é a média anual de crescimento do valor das exportações e das importações. Portanto, é um índice, na verdade, é um indicador da evolução do crescimento do comércio mundial, quantos países exportaram e importaram. Se vocês olharem ali, a primeira coluna, 1950 a 1980. Entre 50 e 80, o comércio mundial cresceu em média 11,4% ao ano. Se vocês pegarem 80 a 90, cresceu 5,9%, 90 a 2000, 6,6%, caiu em 2001, em 2002, 4,9%. Mas olha o padrão de crescimento do comércio mundial a partir de 2003. No fundo, é algo absolutamente inaudito na história do capitalismo. Essas taxas de crescimento de 2003 a 2008, de 16%, 21%, 13%, nem nos anos de ouro do capitalismo, o comércio mundial cresceu nesse ritmo. Ou seja, você teve uma mudança no cenário internacional extremamente significativa de expansão do comércio mundial de forma radical. O que é determinante para isso? Qual é a grande novidade histórica que fez isso aqui? A China, é o chinês, certo? É um gigante entrando e, no fundo, de alguma maneira, produzindo uma evolução do comércio mundial extraordinária, né? E é o chinês exportando muito e importando muito, né? Então, se vocês olharem, aqui é o índice do mercado de commodities, porque, em larga medida, foi uma expansão do comércio mundial que puxou os bens industrializados muito, mas também puxou sobremaneira o volume do comércio internacional de commodities, em volume e preço. Então, de alguma maneira, é um padrão de expansão que atingiu em cheio a economia brasileira e, na realidade, nos favoreceu sobremaneira. Estou dizendo o seguinte, é o chinês comendo e a gente vendendo comida para eles, certo? Comida, minério de ferro, soja, né? No caso da soja, não comendo diretamente a soja, mas alimentando animais e fazendo produtos derivados da soja. É o chinês, né?
Então, se vocês olharem, inclusive, o preço do petróleo, aqui tem os dados, né, de 80 a 2011, o preço do barril de petróleo, em meio à expansão do crescimento do valor, crescimento do volume exportado e também dos preços das commodities, o preço do petróleo superou os $100, né, em certo momento chegou a $140 o barril de petróleo, né, e que no fundo é uma proxy, né, também você tem um movimento claro de expansão do valor, do volume, minério de ferro, por exemplo, de uma hora para outra a Companhia Vale do Rio Doce a Companhia Vale virou uma empresa extraordinária, não é? Evidentemente favorecida por essa inflexão no mercado mundial de commodities e particularmente no minério de ferro. Né? Depois nós vamos falar, por exemplo, o minério de ferro caiu 50%, o valor do minério de ferro no mercado internacional caiu 50% nos últimos 6 meses. Né? Evidentemente você vai olhar para a situação da Vale, é uma situação que, não vou dizer que é uma situação problemática, mas os ventos não sopram a favor. Né? Então, se nós olharmos aqui, olha o Brasil, valor e volume das exportações e importações brasileiras. Olha o que aconteceu a partir, aqui os dados, né? Então, se vocês olharem, olha aqui, 80, 90, aqui 2000, certo? 2000 é a base 100. Mas veja, uma evolução muito lenta do comércio mundial, do volume, valor das exportações e importações brasileiras entre 80 e 2000. Mas olha o que aconteceu depois. É a nossa entrada. O Sérgio Buarque fala, né, que a gente pode contar a história do Brasil como uma procissão de milagres. E, de fato, aqui nós tivemos um. É o chinês. Né, que empurrou, o vento empurrou, né? O ex-ministro Delfim Neto, na defesa de tese do ministro Luiz Mercadante, lá no Instituto de Economia da Unicamp, evidentemente a tese falando sobre a retomada do crescimento e tal. E o Delfim é muito brincalhão e tem um humor, daquele humor que a faca entra, né? O ex-ministro Delfim Neto falou assim, olha, eu respeito e acho a tese está muito bem feita, elogiou e tal, mas tem um ponto aqui que eu quero chamar a atenção, é o seguinte, a maré subiu e o governo navegou, certo? Agora, você pode dizer que a responsabilidade por navegar é sua, mas da maré ter subido, não. Não é? A maré subiu, agora você não pode dizer que foi você que fez a maré subir, você navegou na maré mais alta. Certo? Mas, falando a tese, está falando que o novo governo fez a maré subir e navegou. Não foi. Não foi. Os amigos petistas ficam incomodados com isso. Né? Os PSDBistas ficam incomodados porque não aconteceu antes. E os petistas ficam incomodados. Vocês aí do Unicamp ficam falando que só voltou a crescer porque o cenário internacional ajudou. Falei, não é só porque o cenário internacional ajudou. Agora, sem ele, não me parece que, e depois eu vou voltar a esse ponto, que o governo tivesse tido o êxito que teve do ponto de vista da retomada do crescimento. Não estou dizendo que é só ele. Estou dizendo o seguinte, esse cenário internacional tirou um garrote que nos acompanhava desde os anos 80 do estrangulamento externo. Certo? É isso que foi decisivo. Tirou o garrote. Daí você crescer é outra coisa. Você tem que, evidentemente, faz política interna, tudo isso, tal. Mas eu não posso desconsiderar isso. Inclusive para ter uma análise mais firme do que você está fazendo e aonde você está. Inclusive agora, depois nós vamos ver isso, quando o cenário internacional está puxando para baixo. Certo? Então antes era bom e agora não é? Como é que é isso? Não é? Então, de fato, não adianta ficar nervoso com essas coisas. Tem que olhar de frente e falar o seguinte, olha, empurrou, a maré subiu mesmo. E nós navegamos. Certo? Então, se vocês olharem, olha a evolução do volume das exportações e das importações brasileiras. Realmente foi um crescimento extremamente importante. E aí, só para a gente
tomar o café, eu vou encerrar nesse primeiro ponto, né? Por que a gente voltou a crescer? O cenário internacional começou a puxar, e nós fomos. Então, se vocês olharem esse gráfico, o que ele mostra? É uma decomposição do crescimento do PIB brasileiro, na verdade, olhando o que pesa da demanda externa e o que pesa da demanda interna. Se vocês olharem, olha aqui, 2002, 2003, o que está em vermelho é a demanda externa. Olha aqui. É a demanda externa que começa a puxar, ó, já no final do governo Fernando Henrique, começo do governo Lula. Depois, evidentemente, você tem um quadro onde a demanda doméstica vai sendo fundamental. É isso que eu estou dizendo. Aqui, esse gráfico, inclusive, tem que ser muito bem interpretado para evitar erros. Não é só um problema da demanda externa. Eu estou dizendo, é a demanda externa que no começo vai puxando, mas fundamentalmente o efeito de uma situação externa que retira os entraves a você fazer uma política interna de desenvolvimento. Está claro, não? Ou seja, na medida que você não tem um estrangulamento no balanço de pagamentos. Ao contrário, o cenário internacional, depois do café eu vou mostrar para vocês, faz rapidamente as nossas reservas irem a 300 bilhões de dólares. Olha o cenário que eu descrevi a vocês dos anos 80 e 90. Você acumulou mais de 300 bilhões de dólares em reserva. Está claro? Então, não é só o problema, porque o gráfico mostra, e é importante, ele fala, olha, no começo o crescimento mesmo está sendo puxado pela demanda externa. Depois, a demanda interna assume o comando do processo. Mas sem a restrição externa, que sempre ao longo das 2 décadas anteriores, você começava a crescer, você tinha que parar o crescimento porque dava estrangulamento externo. Começava a entrar importado, não sei o que, você não conseguia, não tinha dólar. Está claro? Então, é o efeito da demanda, mas fundamentalmente é o efeito de retirar do balanço de pagamentos, das contas externas, a possibilidade de estrangulamento. Então, você pode fazer uma política interna de desenvolvimento, e depois nós vamos discutir, inclusive, em certo sentido, é um cenário que, inclusive, permite você fazer verdadeiras barbaridades na política econômica sem que ela tenha efeitos. Estou dizendo o seguinte, depois eu quero discutir com vocês isso, na segunda parte. Foi possível você valorizar o câmbio como a gestão no primeiro governo Lula, quando começa a entrar os dólares e nós vamos valorizar o câmbio e vamos fazer uma política de juros ainda alta, que é a gestão Palocci-Meirelles. Certo? Nós vamos fazer uma política econômica assim. O que levou, e aqui eu concluo para a gente tomar um café, nesse mesmo momento da defesa do ministro Luiz Mercadante, lá no Estúdio de Economia, o ex-ministro Delfim Neto chamou a atenção, o professor João Manuel, que estava na banca também, falou, nesse cenário, apesar da política econômica, o país voltou a crescer. Não por conta da política econômica. Apesar da política econômica, o país voltou a crescer. Certo? Isso para nós é importante porque, quando a gente for olhar na segunda parte da exposição, o período recente, na verdade nós temos novamente certos impasses da política econômica que nos levam a tentar reproduzir o que foi feito, de alguma forma, no primeiro mandato do presidente Lula. Certo? Em torno de uma política econômica que, a nosso juízo, e aí nós vamos olhar, é altamente problemática num cenário como a gente vive agora. Tá bom? Agora há pouco, a fala dizendo que o cenário internacional ajudou, e agora, no fundo, nós vamos ter que olhar para dentro, né? Olhar para o que está acontecendo, o que aconteceu com o Brasil a partir de 2003 e os impasses que ora nos cercam. De qualquer maneira, aquela situação internacional que nos ajudou bastante entre 2003 e 2010, ou pelo menos até 2008, com a crise internacional, na verdade, do ponto de vista internacional, foi sendo alterado profundamente também. E eu, em síntese,
né? Se você olhar a partir de 2008, principalmente, o que você tem é um cenário com os Estados Unidos em sérias dificuldades. Então, a gente olha, né, uma parte do noticiário falando da recuperação americana, tudo isso, no fundo, se olhar os dados da economia americana de frente, evidentemente, você não tem uma situação como tinha ali em 2008, 2009, mas a recuperação é muito lenta e muito menos profunda do que o noticiário brasileiro trata. Os Estados Unidos com sérias dificuldades, a Europa numa profunda crise interminável, né? Se você olhar a situação europeia hoje, há uma situação de estagnação, de elevado desemprego, e no fundo a região toda é uma região, digamos, hoje, fora do mapa do desenvolvimento. É bonito para visitar, tudo, né? Fica um museu a céu aberto. Mas no fundo, eu falo assim, pode parecer um pouco de exagero, e realmente é, caricaturando, mas para entender o seguinte, no fundo, se você olhar hoje, a Europa não tem destino do ponto de vista do desenvolvimento. É isso que... Não é? Na realidade, foi se conformando um projeto europeu, em princípio europeu, que foi se conformando num projeto alemão e que hoje enfrenta seríssimas dificuldades de se manter assim. Não é? As dificuldades que são explicitadas, evidentemente, na insatisfação dos demais componentes da União Europeia, inclusive com a política europeia adotada, que na verdade é uma política do Banco Central Europeu, que é uma política alemã, né? É muito interessante olhar que a candidatura que mais cresce na França nesse momento é a candidatura da Marine Le Pen, da extrema-direita francesa, cujo elemento decisivo é retirar a França do euro. Nós não permaneceremos numa Europa dos alemães. Não é isso? Há, evidentemente, reações nacionais muito fortes numa Europa, digamos, em franca regressão econômica, social e sob impasses políticos muito vigorosos. Então, os Estados Unidos em dificuldade, a Europa nessa situação e a China também desacelerando. A China é sempre complicado, porque desacelerou, está crescendo 7, né? A China é sempre difícil, mas de qualquer maneira está desacelerando. E isso tem impacto, para nós, importantíssimo, basta olhar a evolução do volume de exportação brasileiro no mercado internacional e os preços daquilo que nós exportamos desabando no mercado internacional. Entre outros motivos, é um elemento muito importante para você olhar os preços, inclusive essa situação internacional, os preços do barril de petróleo caindo abaixo de $50, quando agora há pouco eu mostrei a vocês que ele chegou a $140 em meados dos anos 2000. Está abaixo de 50, variando ali entre 50, 49, 48, um pouco acima, um pouco abaixo. Então, o que eu quero chamar a atenção, nós vamos olhar o que aconteceu a partir de 2004 num cenário internacional favorável. Mas eu já chamo a atenção de vocês que o que vai prevalecendo a partir do final da primeira década dos anos 2000 é uma acentuação brutal da concorrência internacional e um cenário internacional que ajudou e que agora puxa para baixo. Certo? Então, tudo que eu falar agora sobre o Brasil é, de um lado, um cenário internacional que até certo momento foi muito importante, ajudou,
e agora um cenário internacional que puxa para baixo. Vamos olhar os dados, olhando as condições internas do Brasil, para a gente ter um pouco o quadro do que aconteceu e dos desafios para frente. Aqui é a evolução da balança comercial brasileira de 94 até 2012. Se vocês observarem bem, esses dados estão em bilhões de dólares. Nós chegamos aqui em 2002 exportando 60 bilhões de dólares. Certo? 60 bilhões de dólares. Havia muita discussão sobre o desafio, eu lembro no começo do governo do presidente Lula, o desafio de você chegar a 100 bilhões de dólares de exportação. Isso aí em 10 anos, em 20 anos, em 15 anos, é uma meta de longo prazo, sair de 60 bilhões de dólares de exportação, porque vejam, se vocês olharem, ó, em 94 a gente exportava 43, 97, chegou a 98, 48, aqui está exportando 60 bilhões, certo? Então, é um desafio da política externa brasileira exportar 100 bilhões. A mudança no cenário internacional foi tão dramática que rapidamente nós chegamos, então aqui, 60 bilhões, 70, 96, 118, 137, 160, você chega em 2012 exportando 246 bilhões de dólares. Não é isso? Então, isso não tem exercício de futurologia capaz de prever que poderia acontecer isso tão rapidamente. Né? E, evidentemente, também um arranjo que as importações também cresceram, né? Mas, de qualquer maneira, se vocês olharem o período, digamos, dourado da retomada do crescimento e com um cenário internacional favorável, na realidade, isso aqui abriu um saldo comercial para nós extremamente importante, como nós não tínhamos há muito tempo, nunca, nessas condições, nunca tivemos. Né? Com a economia crescendo, tem um saldo comercial desse. Se vocês olharem já na reversão da crise em 2008, olha o que acontece, vai acontecendo com o nosso saldo comercial. Ele que chegou o saldo comercial chegou a mais de 45 bilhões de dólares, em 2012 vai a 21, e se vocês olharem hoje, nós estamos com déficit comercial. A reversão é muito acelerada. Né? Aqui os dados, o resultado em conta corrente. Né? Então, você tem o saldo comercial, você olha as transações correntes, né? Você sai aqui no início dos anos 2000, né? No começo do governo do presidente Lula, sai de um déficit em conta corrente de 1,5% do PIB, né? E, na verdade, vai para um superávit em conta corrente e agora um déficit que vai chegar, talvez você feche ali 2014 com um déficit em conta corrente em torno de 70, 80 bilhões de dólares, talvez mais. Né? É a reversão daquelas condições favoráveis anteriores. É interessante olhar também a evolução do investimento estrangeiro direto no Brasil, aquele investimento que vem para cá para montar, ou para... entra sob duas formas, né? Adquirindo bens nacionais, então são investidores estrangeiros que compram empresas que já estão prontas, ou que entram montando nova capacidade. Né? De uma forma ou de outra, há uma evolução francamente positiva da entrada de investimento estrangeiro no Brasil. Né? Em 2004 entrava em torno de 18 bilhões de dólares. Em 2013, 2014, mais ou menos o padrão aqui, 60 bilhões de dólares. Se vocês olharem o próximo gráfico, o investimento direto, eu peguei aqui 2011, né? Mas 2012, 2013, na verdade o Brasil aqui em 2011 era o quarto recebedor de investimento estrangeiro direto do mundo. Nós viramos isso. Né? Uma área de interesse mesmo dos investidores estrangeiros, dada a retomada do crescimento e as melhorias das condições do Brasil. Então, você tem os Estados Unidos, o maior recebedor de investimento estrangeiro, a China em segundo, o Reino Unido em terceiro e o Brasil. Em 2012, 2013, o Brasil passa o Reino Unido, só fica atrás dos Estados Unidos e China, no que diz respeito a